Ora então, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma sessão de Dirigismo à Segunda, já uma tradição que a Andif criou. Lembrar a todos que este programa, este debate, esta reflexão que vamos aqui fazer, à semelhança das anteriores, ficam depois, posteriormente, disponíveis no YouTube. De resto, para quem não viu, aconselho que vejam também os outros programas, os outros debates e reflexões já gravados anteriormente no dirigismo à segunda, sempre com temas prementes e importantes para o dirigismo nacional. É, de resto, uma das bandeiras da Associação Nacional de Dirigentes de Futebol, Futsal e Futebol de Praia. Eu, da minha parte, quero desde já agradecer o convite para estar aqui com vocês hoje, não só ao Presidente Diamantino Gonçalves, também ao Secretário-Geral, também Diamantino, e ao provedor do dirigente, o meu bom amigo Jerry Silva, que é sempre um enorme prazer poder estar ao serviço também de uma causa que me diz muito, precisamente pelo facto de também já contar com muitos anos dentro do dirigismo desportivo e de o tema de hoje ser algo com que também eu e vocês, muitos de vocês também, tive de lidar ao longo das minhas funções. Dizer também que o espectro da ação da Andif não se esgota, obviamente, neste tipo de situações online no dirigismo à segunda, é uma das vertentes, é um dos braços nesta cruzada pela formação, pela partilha de conhecimento, mas lembrar também o que tem sido feito no El Corte Inglês em Gaia, com o ciclo de conferências Pensar no Desporto, lembrar que já no próximo sábado, dia 2 de novembro, a Andif leva a cabo mais uma conferência com convidados de altíssimo nível, como é o caso quando falar Andif neste ciclo de conferências Pensar no Desporto, desta feita, combate à corrupção e branqueamento de capitais, a Convenção de Nova Iorque, de 13 de 6 de 24. Vamos ter o Dr. Emanuel Medeiros, CEO e fundador da SIGA, e também o Dr. José Ricardo Gonçalves, juiz árbitro dotado, com a moderação brilhante sempre do meu companheiro Pedro Azevedo, que de resto também já moderou uma sessão do dirigismo à segunda. Lembrar que temos dois convidados, mais à frente, na parte final, vamos ter um joker, alguém muito habituado a lidar também com esta questão dos direitos de compensação por formação. E eu vou começar por dar as boas-vindas aos nossos convidados, Dr. José Miguel Sampaio Nora, um prazer revê-lo, bem-vindo. Obrigado. Também dar as boas-vindas ao bom amigo Dr. Domingos Alves, com quem tive o grato gosto de colaborar quando estava como diretor desportivo de Boa Vista, e não só, e que me ajudou bastante também nesta questão dos direitos de compensação por formação naquilo que eram as minhas funções. Dr. Domingos, sempre um prazer revê-lo. Muito obrigado, igualmente. Muito boa noite a todos. Vamos então dar o pontapé de saída, lembrar que sabem certamente, mas podem colocar as vossas questões, que depois vão chegar até mim e eu terei todo o gosto em lançá-las aos nossos convidados. Isto é feito precisamente para que exista essa partilha, essa reflexão. E eu, como pontapé de saída, gostava de vos perguntar, doutores, começo por si, doutor José Miguel Sampaio Nora, sobre aquilo que lhe diz a experiência e sobre a sua ideia sobre este mecanismo, sobre os direitos de compensação por formação. Eu sinto muitas vezes, e acho que até quando estava na Camacha cheguei a falar isso com o doutor ao telefone, que passados tantos anos ainda há muitas dúvidas, ainda há muitas dificuldades às vezes na interpretação, principalmente agora com o surgimento de algumas questões relacionadas com o sub-23, etc., mas a sua interpretação em relação ao mecanismo em si e em relação, portanto, à sua valência, à sua importância, e também podemos, se calhar, aqui também traçar um bocadinho o que é que são os direitos de formação, como é que se adquirem, quando é que prescrevem, portanto, num olhar mais geral, a sua opinião sobre este mecanismo e o que é que nos pode explicar sobre ele. Em primeiro lugar, agradecer o convite da Andif, na pessoa do Sr. Presidente, que é sempre um prazer revê-lo, ainda que de forma telemática, também ao provedor. O Dr. Domingos Alves, com quem tenho tratado alguns casos, quase sempre a bom porto, e o Dr. pode testemunhar que eu não estou a dizer apenas para inglês ver, quase sempre que falamos, com exceção do último, conseguimos resolver sempre a bem, e é um prazer também vê-lo pela primeira vez. Quanto aos direitos de formação, de facto, eu costumo dizer que quando se recebe uma conta de direitos de formação é sempre um problema. Eu tenho tido a sorte, os advogados são vítimas das circunstâncias, umas vezes ganhamos, outras vezes perdemos, mas nunca tive, por minha ação, uma condenação num âmbito de direitos de formação, porque sou absolutamente obcecado com isto e chego ao ponto de... Porque acho que os advogados muitas vezes têm que gerir riscos e é isso que tento fazer sempre e que tento preocupar-me sempre quanto a isto. Quanto ao mecanismo, acho que tem sofrido evoluções.
Aqui no nosso warm-up já falámos um bocadinho sobre o que eram e as normas aplicáveis. Quer a nível nacional, quer a nível internacional, tem sofrido aqui algumas nuances. É óbvio que o mecanismo tem servido de críticas e tem sofrido também alguns elogios, mas isto é basicamente como todas as questões jurídicas, tem prós e tem contras. Sobretudo uma coisa que está basicamente imutável desde 96 e a jurisprudência que tem sido feita é que tem no fundo mudado aqui um bocado as práticas, porque a regulamentação, nomeadamente a nacional, e é sobre isso que falo principalmente, tem permanecido imutável. Quanto à internacional, tem havido algumas mudanças. Felizmente, essa parte dos direitos de formação não tem sido alvo dessas questões da União Europeia, o que é uma coisa de saudar, porque a FIFA agora está sob um fogo cruzado no que toca às questões concorrenciais do direito comunitário, e acho que o processo tem corrido. A única nuance que se tem discutido é que, de há uns anos para cá, falou-se muito da abolição dos direitos de formação, nomeadamente porque isso poderia ser também, à semelhança do que acontece no caso de AH, poderia ser um mecanismo que também impediria a circulação dos jogadores. Até agora não houve qualquer tipo de queixa nem qualquer tipo de decisão nesta matéria e, neste sentido, acho que é de aguardar. Basicamente, o mecanismo de formação a nível nacional e a nível internacional uh, tem lugar quando se leva o primeiro contato profissional de um jogador, desde que isso ocorra até aos 23 anos. Tendo certo que, agora, como falámos também no nosso aquecimento, a questão do sub-23 levantou aqui uma questão e também lançou uma questão também adicional, porque depois entendia-se que esse acordo, por ignorância certamente, de que alguns clubes também a nível internacional gozariam da mesma benesse, e é óbvio que não poderiam ter essa benesse. E isso lançou aqui alguma confusão, nomeadamente nos primeiros e nos segundos anos, e isso foi de facto uma situação interessante. Depois, a nível internacional, também correspondendo àquilo que o Rémulo me perguntou, a questão tem aqui um princípio originário, que é a questão do primeiro contato profissional, desde que ocorra até aos 23 anos, tendo que a nível nacional esses 23 anos têm lugar até ao final da época desportiva em que ele faz 23 anos, ao invés do que acontece na FIFA, que na FIFA é o ano civil em que o jogador completa os seus 23 anos. Sendo certo que depois há um segundo princípio, que é quando o jogador se transfere entre clubes de federações diferentes. E ao contrário do que alguns advogados, às vezes no facilitismo, tentam defender, não é confederações, é entre federações de países diferentes. É entendimento que tenho tido. Tive um caso, por exemplo, este verão, de um jogador que se transferia para um clube português da Bulgária, e o advogado do jogador dizia: não há problema nenhum, é tudo na UEFA. Eu disse: não. O que eles dizem, e o que dizem o regulamento, é federações, National Associations, não é confederações. É o meu entendimento, mas de facto isto está longe de ser uma coisa unânime, facilmente perceptível, e como em tudo na vida é feito por advogados, e os advogados gostam também de deixar uma pontinha solta para no futuro seguinte, do processo seguinte, poderem julgar para um lado ou para o outro. Isto é que termino aqui a minha primeira intervenção com um bocadinho de humor, que também acho que é importante. Depois de um dia de trabalho às 9 da noite, temos que ser um bocadinho lúdicos. Sem dúvida, sem dúvida. Doutor Domingos, pedir-lhe a mesma radiografia que os seus anos também de larga experiência nesta área, em relação ao mecanismo em si, que era estas é que via para limar. Como eu disse há pouco, eu sinto na nossa classe de dirigismo que ainda há muita pedra para partir no entendimento geral, mas depois é por isso também depois temos especialistas como vocês para assessorar, mas de facto há aqui algo que tem evoluído, como dizia o doutor Nora, mas o que é que a sua experiência lhe diz? Que radiografia faz? E depois lanço-lhe um segundo desafio, que era elucidar-nos um pouco como é que os cálculos são feitos, porque muitas vezes aí começam as confusões. Muito boa noite a todos. Eu começo por lhe cumprimentar a si, Rémulo Marques. Já há muito tempo que não falávamos. Lidámos bastantes anos com estes assuntos e outros, enquanto ocupava posições no dirigismo desportivo, ao serviço de alguns clubes, e nomeadamente do Boa Vista, como cito há bocadinho. Cumprimento também o Dr. José Miguel Sampaio Nora, com quem tenho o gosto de, pela primeira vez, lidar assim diretamente e debatermos aqui estes temas ligados aos direitos formativos. Cumprimento também o Sr. Presidente da Andif, o Sr. Deimantino Gonçalves, a quem envio um cumprimento especial.
assim como o senhor secretário-geral da Andif, também diamantino, e que lá está o meu grande amigo, Dr. Jerry Silva, provedor do dirigente, para além de ser também o presidente da mesa da Assembleia Geral da Andif. Começo também por agradecer o convite que me foi endereçado e é com todo o gosto que aqui estou para tentar aqui também, digamos, dar alguns esclarecimentos ou promover o debate deste tema dos direitos de formação. Ora bem, é um facto que ao longo dos anos a legislação, quer nacional, quer internacional, tem sofrido pouca evolução relativamente aos direitos de formação. Não tem suscitado também questões, como disse o meu colega Dr. Sampaio Nora, não tem acarretado aqui nenhum incidente a nível de legislação europeia, nomeadamente no que concerne à liberdade de contratar entre os países pertencentes ao mercado único, até porque, pronto, um dos princípios base dos direitos de formação é que, mesmo que haja litígio entre clubes, e isto são assuntos que são tratados entre os clubes, os intervenientes são os clubes, o jogador, digamos, é apenas, entre aspas, e perdoem-me a expressão, a mercadoria da situação, mas o assunto, o litígio, quando acontece entre clubes. Portanto, são situações em que não atinge a carreira do atleta, ou seja, tudo o que acontece é entre clubes, o atleta e a sua carreira está imune, digamos, a qualquer litígio que possa acontecer entre clubes relativamente a direitos de formação que possam estar envolvidos numa transferência de um atleta. Claro que isto, em teoria, é assim. Na prática, um clube que esteja para contratar um jogador e promove até contactos com os clubes formadores desse jogador e não chegando a bom porto, muito provavelmente o clube fica ali algo condicionado na contratação desse jogador e muitas das vezes descarta a própria contratação do atleta em virtude de correr o risco de ter de pagar valores avultados a nível por conta dos direitos de formação que aí possam estar em causa. Pronto, mas a legislação é unânime, quer a portuguesa, quer em termos FIFA. Portanto, esta dinâmica não pode prejudicar a carreira do atleta. A carreira do atleta, digamos, estará à parte de tudo isto e o litígio surgindo é um litígio entre clubes. A legislação portuguesa, de há uns anos, esta parte, não tem sofrido grandes alterações a este nível, é um facto, assim como a legislação do regulamento FIFA, as disposições do regulamento FIFA. A portuguesa, o RECITES, criou o tão controverso regime transitório, que atualmente está previsto no artigo 59, e é o artigo realmente que tem gerado mais controvérsia, tem sido alvo das mais variadas decisões a nível da Comissão de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol. É um regime que, quanto a mim, era perfeitamente evitável ter surgido, mas pronto, é o que temos. O legislador também teve em conta a situação precária em termos económico-financeiros do nosso país. Somos um país pequeno, temos grandes déficits económico-financeiros em relação a países mais evoluídos da Europa, e o legislador teve em conta certamente isso. Embora, limitou em comparação com o regulamento FIFA, limitou grandemente os direitos dos clubes formadores, e sendo estes bastante penalizados, em detrimento, digamos, dos clubes que estão a competir nas competições profissionais, primeira e segunda liga, em que têm ali uma benesse não só em termos temporais, como também em termos de valores envolvidos, e digamos, quem saiu prejudicado deste regime transitório foram os clubes formadores, clubes de pequena e média dimensão,
Ao contrário daquilo que tem sucedido na FIFA, a FIFA não só tem defendido grandemente os direitos de formação, como tem criado mecanismos para que ninguém fique por receber. E exemplo disso é a criação da Clearing House, em que a própria FIFA lança todos os casos que detecta e, em princípio, detecta-os todos, nomeadamente em termos de mecanismo de solidariedade, mas também compensação por formação, chamado Training Compensation. Acaba por não conseguir detectar todos, pronto, isto é motivo de conversa para mais tarde, se calhar, mas, digamos, criou essa plataforma, esse procedimento da Clearing House, em que, digamos, lança em sistema todos esses casos e depois criou ali um procedimento em que os clubes têm que cumprir para que, no lema da FIFA, ninguém fique por receber. Os clubes formadores, portanto, veem a sua vida em termos, a sua posição em termos de mercado internacional melhor, está bem defendida, estão bem defendidos por essa ação da FIFA. Aqui em Portugal, pronto, o sentido tem sido inverso, infelizmente. Esse regime transitório, efetivamente, pronto, lançamos já um bocadinho aqui o tema à discussão, e penso que, em termos nacionais, é realmente grande controvérsia, nasce desse regime transitório. Pronto, no fundo, a dinâmica dos direitos de formação, que nem sempre foi vista com olhos de ver por parte dos clubes. Eu lembro-me que, de há 15 anos para trás, havia um certo menosprezo por parte de muitos clubes relativamente a esta temática, quase que, digamos, dispensavam dar atenção a este assunto, coisa que, situação esta, ou conjuntura esta, que modificou, pelo menos nos últimos 15 anos. Hoje todos os clubes estão atentos a isso, quer aqueles clubes que têm dirigentes já experimentados nestas matérias, quer aqueles que têm dirigentes ainda algo virgens, mas que, de uma forma ou de outra, já ouviram falar em direitos de formação, já viram ali o vizinho do lado a receber quantias de jogadores que fizeram a sua formação nesse clube, e, portanto, todos estão atentos a esta dinâmica e correm atrás dela. É um facto, correm atrás dela. O que é bom, porque são direitos que assistem aos clubes, o regulamento existe e é para ser cumprido, para ser executado, e, no fundo, os clubes em Portugal realmente, há uns 15 anos desta parte, pelo menos, começaram a ter consciência da importância desta temática, da importância desta área, deste domínio em que se traduz ou pode-se traduzir numa importante fonte de receita para os clubes. Tenham eles a organização de vida exigida para, digamos, ter uma base de dados dos jogadores que por lá passaram, nas suas camadas jovens, e terem a logística suficiente para acompanhar a carreira desses jogadores. Claro que, em termos FIFA, hoje em dia, como disse há bocadinho, a FIFA detecta praticamente tudo, mas no mercado nacional é preciso estar atento para ver que jogador é que foi transferido, se houve verbas envolvidas, e se estamos perante um mecanismo de solidariedade, ou quando é que cada um desses jogadores venham a ser profissionalizados, tomar conhecimento disso e atuar para a cobrança dessas compensações, que são direitos que lhes assistem. Pronto, também ficava para já por aqui. Penso que dei falta aos cálculos, doutor, se nos puder ajudar com os cálculos. Com certeza. Ora bem, os cálculos, isto é um bocadinho complicado, estar, digamos... Sem um quadro, não é? A descrever sem termos aqui realmente um quadro. Em traços gerais. Mas, portanto, os direitos de formação têm duas vertentes essenciais: a compensação por formação e o mecanismo de solidariedade, também chamado contribuição de solidariedade. No mecanismo de solidariedade, o cálculo é relativamente fácil de fazer. Portanto, essa vertente acontece quando um jogador é transferido, em que o novo clube paga uma compensação financeira ao clube anterior. Portanto, há uma transferência do atleta com uma verba paga. Isso gera esse mecanismo de solidariedade,
em que, portanto, as contas são relativamente fáceis. 5% da verba que é paga pelo clube contratante ou clube de onde o atleta sai, 5% tem que ser retidos pelo clube contratante para distribuição pelos clubes que deram formação ao atleta, ou melhor, onde o atleta esteve registado no seu período de formação, entre a época do 12º aniversário até a época do 23º aniversário. Não há aqui limite de idade para que esse mecanismo possa surgir. Um jogador com 40 anos pode ser transferido do clube A para o clube B por 1 milhão de euros, e todos os clubes onde esse jogador fez formação dos 12 aos 23 anos têm direito a cobrar, a participar no mecanismo de solidariedade que corresponde a 5% do valor dessa transferência. Portanto, neste exemplo, 1 milhão de euros, o clube que contrata, que compra o atleta, tem que reter 5%, neste caso 50 mil euros, para distribuir pelos clubes dentro desse período de formação dos 12 aos 23 anos do atleta. Depois isso vai depender do tempo de registro do atleta em cada um desses clubes. Claro que o valor que cada um desses clubes tem direito a receber varia na proporção do tempo de registro em que o jogador tenha estado inscrito por cada um desses clubes. Quanto mais épocas que um jogador tenha estado num clube, esse clube receberá mais dinheiro do que aquele em que o jogador, por exemplo, só tenha estado registado uma época. As épocas, esse período de formação dos 12 aos 23 anos também tem peso diferente no cálculo. As épocas do 12º, 13º, 14º e 15º aniversário valem cada uma 5% no bolo geral, enquanto as épocas do 16º aniversário ao 23º valem 10% cada uma delas. Portanto, nas 4 primeiras épocas de formação o peso é menor, e depois, a partir da 5ª época até a época em que ocorre a transferência, pode a transferência ocorrer antes do atleta ter 23 anos, ou pode ocorrer depois. Portanto, aqui não há limite de idade para que a transferência ou transferências ocorram para que se gere o mecanismo de solidariedade. No caso da compensação por formação, aí é mais complicado. A compensação por formação pode ser gerada em 4 situações diferentes. Pode ser a situação comum e mais normal é quando da profissionalização do atleta, ou seja, quando o atleta celebra o primeiro contrato de trabalho. Pode também ser gerada quando da chamada reprofissionalização do atleta, que é quando o atleta já era profissional, voltou a ser amador e em menos de 30 meses volta outra vez a ser profissionalizado. Portanto, o clube ou clubes entre as 2 profissionalizações têm direito a receber a compensação por formação. Portanto, é uma segunda via em que é gerada essa compensação por formação. E depois tem aquelas situações já no âmbito do contrato coletivo de trabalho, do Regulamento Geral da Liga, em que existem 2 situações que também são geradoras de compensação por formação. É o caso da profissionalização do atleta por um clube diferente do clube no qual o atleta tinha um contrato de formação. Portanto, o atleta A tinha um contrato de formação com o clube A e esse contrato de formação termina e o atleta vai ser profissionalizado por um clube diferente do clube formador. E depois há a situação em que o atleta já era profissional, num clube qualquer, e acaba o seu contrato de trabalho e vai para outro clube, mantendo também um estatuto profissional. Desde que isso ocorra antes do atleta fazer os 24 anos de idade, ou seja, quando acaba o contrato de trabalho com o clube A, o atleta não tem ainda, até o final desse ano, feito 24 anos de idade, portanto, mantendo-se nos 23, o clube por onde ele passa, mantendo o estatuto profissional, com um novo contrato de trabalho, esse clube tem também a obrigação de pagar compensação por formação ao clube anterior. Isso também varia, portanto, que clube, o cálculo da compensação varia, é condicionada pelo clube que profissionaliza o atleta, ou por onde o atleta passa como profissional, ou é reprofissionalizado, pronto, mas vamos falar apenas na vertente da profissionalização, que é o caso mais comum, é o caso que acontece mais vezes, com mais frequência. Portanto, o atleta é profissionalizado, depende, o valor começa logo, o cálculo da compensação começa logo
digamos, a variar consoante o clube que o profissionaliza. Se for um clube da Primeira Liga, o teto de compensação vai até aos 90 mil euros. Se for um clube da Segunda Liga, vai até aos 40 mil. Se for um clube da Terceira Liga ou do Campeonato de Portugal, vai até aos 30 mil euros. E se for um clube daí para baixo, campeonatos distritais, vai até 10 mil euros. Assim como também, se for, se estiver em causa a profissionalização de uma atleta, portanto, uma praticante feminina, também só vai até, o teto máximo de compensação só vai até aos 10 mil euros. Se quem é profissionalizado é um atleta de um clube que só tem camadas jovens, também só vai até um máximo de 10 mil euros. Portanto, a posição desportiva do clube que profissionaliza, clube ou sociedade desportiva que profissionaliza o atleta, começa logo por alterar logo o valor a ser calculado. Depois temos também o período de formação, que vai dos 12 da época do 12º aniversário. Portanto, estou a falar em termos nacionais, porque, como disse o Dr. Sampaio Nora há bocadinho, em termos FIFA, já não é por época desportiva, mas por ano civil. Mas aqui em Portugal mantém-se a época. Antigamente a FIFA também era por época desportiva, em Portugal manteve-se esse critério. O atleta que é profissionalizado, portanto, tem o período de formação da época do seu 12º aniversário até ao 23º aniversário, que nunca atinge, ou raramente atinge, porque a profissionalização, para haver compensação por formação, tem que ocorrer até ao final da época, da época do seu 23º aniversário, mas as 4 primeiras épocas, 12º, 13º, 14º e 15º aniversário, é como um mecanismo de solidariedade, só valem 5% cada uma. Depois da época do 16º aniversário ao 23º, vale 10% cada uma. E depois é em função do tempo de inscrição que cada atleta tem em cada clube formador, dentro desse período formativo dos 12 aos 23. Portanto, isto passando à prática, acarreta muitas contas. No recente curso de formação em que eu tive o privilégio de dar este módulo, exemplifiquei ali com algumas situações o que, digamos, eu reconheço que, assim, à partida, os formandos são confrontados com uma série de contas e ficam ali um bocadinho confusos. Isto são temas que depois têm que ser bem digeridos, bem digamos... Que vai acontecer na próxima formação também, não é? Espero que sim. Portanto, porque o primeiro impacto é um impacto assim algo confuso. Mas pronto, as regras variam dentro destes itens portanto, e depois só exemplificando com contas, é que, digamos, quem está mais por fora destes assuntos é que poderá, digamos, ficar mais próximo deles, mais próximo destes cálculos, digamos assim. Ainda assim agradeço-lhe, doutor, porque ficamos com uma ideia bastante abrangente e penso que bastante interessante, até com um ponto de partida para algumas questões que possam querer colocar, e se quiserem colocar em algum caso prático, aproveitem a oportunidade. Entretanto, a pergunta vai-me chegar, eu tenho todo o gosto em lançá-la. Doutora Sampaio Nora, eu gostava de o ouvir também, acho que é importante, o doutor Domingos tocou mais ao de leve e desenvolveu mais esta questão também agora no final, que era importante, mas sobre esta questão da norma privativa, não é, dos direitos de formação adquiridos por causa desta norma do RECIT que fixa o pagamento parcial, não é? Eu gostava de ouvir um bocadinho sobre isto, depois tenho aqui outra questão para si, mas já agora dá-lhe a oportunidade também da sua visão sobre este assunto. Tem dado tanto brado, não é? Em primeiro lugar, eu quero falar aqui um bocadinho também, não em termos de resposta, mas para complementar o que o Dr. Domingos Alves disse. Há aqui uma questão que é assim, por exemplo, a FIFA é tudo muito bonito, há a clearing house, é uma ideia genial, é pena que não esteja a funcionar. Agora, eu até agora com os meus clientes não houve um único pagamento efetuado. Houve, de facto, criações de muitas EPPs, que é, no fundo, o historial de cada jogador, isso corre às mil maravilhas, mas nos meus jogadores, meus clientes, meus jogadores não, que eu não sou agente, os meus clientes não tiveram um único pagamento. Depois, simultaneamente, esta questão da clearing house tem criado questões bizarras, por exemplo. Nesta questão, o Dr. Domingos Alves penso que não falou diretamente desta questão, que tem a ver com o facto de no primeiro contrato profissional recebem todos os clubes formadores para baixo, até aos 12 anos, e depois a partir daí só recebe o último clube no âmbito da cada transferência. E o que acontece é que nestas questões, quando não há um pagamento voluntário ou não está incluído, certamente por incompetência, porque normalmente estas questões do
o valor da transferência inclui-se logo os direitos de formação e tudo isso para depois não haver chatices. O que acontece é que depois, quando há uma queixa neste âmbito de direitos de formação a nível da FIFA, o que acontece é que a FIFA tem decidido, quanto a mim, fora do respaldo do regulamento, e define que todos os clubes formadores recebem na mesma os direitos de formação como se não tivessem recebido no início. E eu sou completamente contra isso e penso que não há respaldo no regulamento para isso. Primeiro ponto. Segundo ponto, acho que a FIFA, quando há clubes de categoria 4, como também há em Portugal, a FIFA diz que está isento do pagamento de direitos de formação. Em Portugal, não. Ainda que num limite, como o Dr. Domingos Alves disse, que tem um limite máximo de 10 mil euros, a FIFA opta por não o fazer e, quanto a mim, muito mais acertadamente que o futebol nacional, ainda que compreenda o escopo da regulamentação nacional, porque no fundo está no fundo a permitir que os clubes formadores ganhem alguma coisa sempre. Quanto à pergunta que me fez da norma privativa, eu completamente concordo com o Dr. Domingos Alves sobre essa posição da norma privativa. É uma norma que tem dado um respaldo. Eu não tenho tanta experiência nesta matéria como o Dr. Domingos Alves, que é mais um especialista, e eu sou mais um clínico geral nesta matéria. Acho que eu compreendo a lógica, mas isto também tem que ser um work in progress. Temos que ir aqui, no fundo, melhorando a questão. Se nos recordarmos, isto surge no âmbito da criação da Liga 3 e é por isso que nós temos que continuar a trabalhar. Acho que foram dados passos importantes, mas de facto há aqui uma norma, há aqui a questão, um paga 30%, depois o outro já paga não sei o quê, porque o outro não pagou os 30% restantes, e isto causa aqui alguma celeuma. Era importante haver aqui ou um acordo uniformizador de jurisprudência, ou uma norma, aquilo que é proibido, que são os assentos, ou então algo mais uniformizador, porque era importante uniformizar quanto a esta questão. À semelhança do que se faz, por exemplo, como o Dr. Domingos Alves saberá, e sabe certamente, aquela questão de que quando um clube inscreve um jogador não tem que pagar o ano inteiro e tem que pagar os dias em que esteve inscrito e tudo isso, que no fundo é uma opinião unânime, ainda que a gente vá adaptando as questões de acordo com a nossa necessidade, quando estamos por lado de um clube que tem direito a pagar, tem o dever de pagar, ou um clube que quer receber. Tentamos sempre jogar aqui um bocadinho numa versão mais, uma interpretação teológica, digamos assim. Tinha outra pergunta para mim, o Remo? Tenho, e até vou aproveitar porque o João... Há bocado não cumprimentei e peço desculpa quando entrei. Desculpa, não é por mal e é com amizade que eu faço. Sei que sim. Doutor, há aqui uma questão que é do Luís Coelho, que vai ao encontro daquilo que eu lhe queria perguntar também, que era um dos temas que eu tinha pensado falarmos hoje, que tinha a ver com a questão dos contratos de formação e os contratos, digamos, profissionais, que muitas vezes para os clubes também é algo confuso. O Dr. Domingos já explicou um bocadinho a questão do mecanismo de solidariedade, do training compensation, etc. Mas a pergunta do Luís Coelho é esta, e eu acho que é uma pergunta reveladora daquilo que também, no fundo, o doutor nos pode ajudar aqui, que é: e se os atletas tiverem contratos de formação, são estes necessários para receber direitos de formação? É a pergunta do Luís, e portanto podemos ter aqui um ponto de partida para explicar esta dinâmica entre contrato de formação e contrato profissional. Primeiro ponto, acho que os contratos de formação, eu acho, não tenho dúvidas, basta que o jogador esteja registado. Não é preciso ter um contrato de formação. O contrato de formação é a maior contradição da regulamentação nacional e explico porquê. Simultaneamente, o contrato de formação pode ser feito dos 14 aos 18 anos, é um contrato que pressupõe uma série de obrigações para o clube, para além de o promover a sua atividade esportiva, nomeadamente que permite que ele possa continuar a estudar, tudo isso, porque no fundo é por isso que se faz o contrato de formação aos 14 e não aos 16 com o profissional, porque não vai fazer do desporto um modo de vida. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e quando eu falo na maior contradição, é que é exigido a um clube, por força da certificação, que possa receber tudo, para receber tenha que estar certificado e tudo isso. Temos até um caso semelhante ao Dr. Domingos, faça um clube que não estava certificado e que este ano passou a estar certificado, e por isso já pode receber os direitos de formação, mas simultaneamente, e isto é que é uma grande contradição, é permitido ao jogador que com um mês de antecedência possa rescindir o contrato sem ter que pagar nada, independentemente do motivo. E isto de facto é uma grande contradição. Percebe-se claramente de quem foi o impulso para criar esta norma, claramente porque visa proteger o jogador, mas simultaneamente não se percebe esta contradição, porque no fundo, porque é que um clube tem que fazer tudo, e nós sabemos bem os sacrifícios que fazem
os clubes que sem meios que possam estar certificados e simultaneamente permite-se que um jogador fuja. É óbvio que, como pegando na pergunta que fez, e penso já ter respondido, é apenas exigido que o jogador esteja inscrito. Não é preciso ter contrato de formação ou não, isso é irrelevante. Outro ponto que a legislação abriu a porta e que não foi permitido é a questão do contrato intermédio. O último regime, que é 54 de 2019, penso eu, 2017, peço desculpa, de julho, que é o novo regime de contrato de trabalho desportivo, é a última versão, que no fundo vem dizer que abre a porta para a criação de um contrato intermédio entre o contrato de formação e o contrato de trabalho. E acho que é um impulso que devia ter sido feito. Estamos a falar de coisas que aconteceram já há 7 anos. Neste momento começa a haver alguns arautos que exigem a alteração deste regime jurídico, e o que é certo é que havia aqui uma faculdade que não foi feita e que deveria ter sido feita, na minha opinião. Obrigado, doutor. Doutor Domingos, pegando também algo que já lançou aqui o doutor Sampaio Nora para desenvolvermos e que me parece que também é muito importante para muitos daqui dos participantes e para os dirigentes, que é esta relação entre o direito de formação e a certificação da entidade formadora. Portanto, o que é que nos pode explicar sobre isto, uma vez que há uma ligação direta, ainda agora o doutor Sampaio Nora estava a dar um exemplo prático disso. Exatamente. Ora bem, a certificação é um ponto essencial nos dias que correm, pelo menos em termos nacionais, legislação portuguesa. Em termos FIFA não tem a mínima relevância, nem para o Training Compensation, nem para o mecanismo de solidariedade. No âmbito nacional tem. Portanto, tem para a compensação por formação. Em termos de mecanismo de solidariedade, não tem a mínima relevância também. Portanto, um clube que vê um atleta seu que foi seu no período de formação a ser transferido por 50 milhões de euros para o estrangeiro, de um clube português para outro clube português. Portanto, tendo ou não tendo a certificação, esse clube é contemplado com a sua percentagem no âmbito do mecanismo de solidariedade. Agora, em termos de compensação por formação e naquela hipótese que é mais comum de um jogador, portanto, ser profissionalizado, assinar o primeiro contrato de trabalho, aí a certificação por formação, a certificação como entidade formadora, peço desculpa, tem particular relevância. Isto porque o RECITES, portanto, o Regulamento da Federação, foi criado a partir de certa altura, nomeadamente a partir de 2017, 2018, começou, e é o tal regime transitório, começou a fazer depender o direito à compensação com o facto de possuir ou não a certificação como entidade formadora. Há ali esse regime transitório que nas épocas 17, 18, os clubes que não tivessem a certificação só tinham direito a receber 90% do valor total da compensação. Em 18, 19 passou para 80%, 19, 20 passou para 70% e 20, 21 passou para 60%. Ou seja, em 20, 21, um clube que tinha direito à compensação por formação de um atleta seu qualquer que tivesse sido profissionalizado nessa época, não tendo essa certificação por formação, só tinha direito a receber 60% do valor total da compensação, sendo penalizado em 40%. A partir da época 21-22, o regulamento é claro, só quem possua a certificação como entidade formadora é que tem direito a receber, é que pode receber a compensação, os direitos de formação, a compensação por formação. Portanto, é o sistema que está implementado na jurisdição portuguesa de há uns anos esta parte, e isso só assim é em relação à compensação por formação. Como eu disse há bocadinho, mecanismo de solidariedade, os clubes têm direito a receber as suas percentagens, não está aqui em causa serem ou não entidades certificadas. O que acaba por ser também haver aqui é um contrassenso porque, digamos, são duas variantes de direitos de formação e não faz sentido, numa delas, ser exigida a certificação como entidade formadora e na outra variante, que acaba por ser também, está em causa aqui valores
derivados da formação ministrada aos atletas. Portanto, nessa variante do mecanismo de solidariedade, a certificação como entidade formadora não releva minimamente. Portanto, é o que está, e são estas regras que temos que seguir, porque o regulamento assim o impõe. Doutor Domingos, agora lanço uma questão que vem do público para si, e depois já tenho aqui outra também para o doutor Sampaio Nora. A pergunta que é colocada aqui do André Alves é a seguinte: se um atleta termina o primeiro contrato profissional e depois assina com outro clube sem haver transferência, é possível pedir o valor da formação a esse segundo clube? Portanto, o atleta tinha um contrato de trabalho já com o clube, e depois assina com outro sem haver transferência. Terminou, ele saiu a custo zero, saiu livre e foi para outro clube, mantendo o estatuto de profissional. Exatamente. Assinando um contrato de trabalho com outro clube. Há condições para que o clube com quem ele terminou o contrato de trabalho receba uma compensação por formação. Mas aí o clube de onde o atleta sai terá que acionar uma série de requisitos para que o jogador possa ser inserido em listas de compensação publicadas pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional. Portanto, aqui já estamos numa vertente em que o atleta já era profissional, o contrato de trabalho termina, ele sai livre e assina um contrato com um segundo clube, mantendo o estatuto de profissional. Portanto, o primeiro clube tem que, até 31 de maio, apresentar uma proposta de renovação a esse jogador, com o salário que o jogador tinha, mais 10% do valor que esse clube pretende inserir em listas de compensação. Eu vou já dar um exemplo em termos de números, e com uma atualização do índice de inflação. O clube com o qual ele terminou o contrato de trabalho tem que apresentar essa proposta de renovação ao jogador até 31 de maio do ano em que o contrato termina. E tem que fazer prova disso, do envio dessa proposta ao jogador, tem que fazer prova disso à Liga Portuguesa, com conhecimento à Federação e ao Sindicato de Jogadores. Depois, o jogador pode aceitar essa proposta de renovação, já não vai para um segundo clube e mantém-se naquilo, com um novo contrato de trabalho com essas condições laborais, ou então pode não aceitar e celebra um contrato de trabalho com esse segundo clube. E aí, nesse caso, a Liga, inserindo o atleta em listas de compensação, o segundo clube já sabe que terá de pagar ao primeiro o valor que estiver inserido nessa lista de compensação. Vamos a um exemplo prático. O jogador tinha um salário anual no clube A de 10 mil euros. O contrato termina, esse contrato de trabalho termina. O clube A, já prevendo a hipótese do contrato de trabalho terminar e o jogador sair para outro clube qualquer, apresenta-lhe uma proposta de renovação com o mesmo salário, 10 mil euros, mais 10% daquilo que esse clube entende que deve ser compensado em termos de formação, e suponhamos que o clube quer meter em lista de compensação a verba de 200 mil euros, tem que ser tem que apresentar a proposta de 10 mil euros, que era o salário anual que o atleta tinha, mais 10% desses 200 mil que ele pretende inserir em listas de compensação. Portanto, estamos aqui a falar em 10 mais 20, 30 mil euros. Mais uns pausitos para o índice de inflação. Portanto, é esta a proposta que o clube com o qual o jogador termina o contrato tem que apresentar ao jogador para poder depois, caso o jogador não concorde com essa proposta e passe para um outro clube qualquer, portanto, o clube tem que apresentar essa proposta para que o valor que pretende a título de compensação possa ser inserido em listas de compensação. Portanto, se pretende uma compensação de 200 mil euros, tem que apresentar a proposta do que o jogador oferia no contrato que termina, mais 10% desses 200 mil euros que pretende inserir em listas de compensação. Isto é um bocado complicado, não é fácil de entender. Portanto, neste caso, o clube pelo qual o jogador cessa o contrato de trabalho teria que apresentar, se quer ser compensado com 200 mil euros de compensação por formação, tem que apresentar a proposta de 30 mil euros anuais ao jogador para a renovação do contrato. 30 mil mais uns pausitos derivados do índice de inflação. O jogador depois pode concordar ou não concordar. Se o jogador concordar, o clube com o qual iria acabar o contrato de trabalho tem que celebrar um novo contrato de trabalho
nesses termos com o jogador. Se o jogador não concordar e for e depois outorgar um contrato de trabalho com um terceiro clube, a Liga inserindo o nome do jogador e o valor de compensação por formação em listas de compensação, o novo clube para o qual ele assina o contrato de trabalho já sabe que vai ter ali um problema, vai ter que fazer face a um pagamento dessa ordem dos 200 mil euros, a não ser que consiga chegar a um acordo com o clube, com o primeiro clube, para, digamos, se entenderem e haver ali um valor intermédio a ser pago. Portanto, as coisas andam mais ou menos assim. Em conclusão, um clube com o qual um atleta tem um contrato de trabalho terminando, e o atleta passar para outro clube, mantendo o estatuto de profissional, o clube de onde o atleta termina o contrato de trabalho tem direito à compensação por formação se der todos estes passos. Ora, muito bem, o André fez aqui mais uma questão, mas já lá vou agora ao Dr. Sampaio Nora, sendo certo que é uma pergunta que de certa forma já fomos respondendo, mas acho que é importante estas oportunidades para aclarar totalmente as dúvidas, e o Ricardo Leal pergunta, Dr. Sampaio Nora, o mecanismo de solidariedade só pode ser acionado quando existe uma verba de transferência, é a pergunta dele, ou seja, quando o atleta assina um contrato profissional, os clubes podem acionar um mecanismo de solidariedade sem haver essa transferência, sem haver uma verba envolvida, é a pergunta do Ricardo Leal. Não, só quando há uma verba envolvida. E há aqui outra questão que é importante, e temos um bom exemplo dos 40 anos que falou há bocado o doutor Domingos Alves, o Ronaldo. O Ronaldo transferiu-se para o Al Nassr e o Andorinha e o Nacional continuam a receber os direitos de formação. Porque, ao contrário do direito de formação que caduca aos 23 anos, aquela nuance de ser internacional ou nacional, por causa da questão do ano civil ou época desportiva, o jogador, se jogar como o Miura, que esteve no Oliveirense até à idade que ainda joga, desde que haja transferências de forma onerosa, com valores envolvidos, os clubes formadores terão sempre direito. No fundo, acompanha a vida desportiva do jogador, ao contrário do direito de formação, que caduca aos 23 anos. Doutor, eu vou continuar consigo. Há aqui uma insistência do André Alves em relação ao que explicou o Doutor Domingos e, portanto, agora dou-lhe a oportunidade assim de complementar. Ele diz, mas o atleta assinou o primeiro contrato profissional com um clube que não podia solicitar os direitos de formação por não ser certificado. Posteriormente, certo, termina o contrato profissional com esse clube e vai para o clube C sem transferência. O que ele está a perguntar é se o clube A, que não podia solicitar os direitos de formação, pode depois, mais tarde, pedi-los. Pode haver dentro dos prazos estabelecidos, que em Portugal, a nível internacional são os 2 anos, em Portugal também serão os 2 anos, sendo certo que entre clubes da Liga há aquela nuance da comissão arbitral, que a ação tem que ser intentada dentro dos 2 meses. Quando envolve clubes que estão na Liga, para a comissão arbitral, serve para gerir as relações entre os clubes sócios da Liga, digamos, naquele momento, porque quando se deixa as ligas profissionais, há ali, no fundo, a qualidade de associado se suspende. E essa é que é a nuance. Agora, eu compreendo essas questões, mas a certificação, eu compreendo, como eu disse o Dr. Domingos há bocadinho, a partir do momento em que há certificação e há regras, a gente não pode fugir dela e temos que cuidar com elas. Doutor, e os prazos de prescrição, para ficar claro, são esses que disse agora, não é? Sim. Ora, muito bem, antes de irmos para as últimas questões, eu acho que era importante também, Dr. Sampaio Nora, se nos pudesse esclarecer mais um pouco, porque há pouco foi também muito ao delay, porque estávamos a falar de outros assuntos, desta questão da contratação para a participação no Campeonato Sub-23 e o que é o crédito condicional, porque foi uma das nuances com o nascimento do Sub-23, já falamos também com o aparecimento da Liga 3, as nuances que também surgiram, mas com o Sub-23 eu vivi isso no Leixões e notei da extrema dificuldade às vezes para lidar com esse tema, e nomeadamente na questão do crédito condicional, portanto pedi ao doutor que nos pudesse aclarar aqui um pouquinho também em relação a isto. Não, a questão basicamente é preciso contar a história como toda, e eu participei na primeira elaboração enquanto clube, que depois acabou por não entrar no Sub-23, e é preciso explicar um bocadinho. Basicamente, a Federação percebeu que perdia cerca de 8 mil jogadores federados por época por causa da questão dos direitos de formação. Daí, criar o espaço competitivo entre os 19 e os 23 anos, com vista a não perder esses filiados que perdia, esses atletas federados que perdia todas as épocas. Nesse sentido,
era importante que a Federação criou a Liga 3, baseado na experiência em Inglaterra e inglesa, sobretudo por causa daquelas questões da Champions Cup, que é de sub-23, que até o Futebol Clube do Porto e o Benfica participaram, e então criou simultaneamente um regime transitório para permitir que os jogadores se transferissem livremente, e criou este crédito condicional, no fundo, que os jogadores só teriam que pagar os direitos de formação correspondente a 30%, penso eu, se não estou a falar de cor, eu gosto mais de falar com a lei à frente e não falar de cor, mas penso que 30%, se jogassem X número de jogos. A partir desse X número de jogos, os direitos de formação seriam já devidos, como se não tivesse existido este crédito condicional. E basicamente era assim que funcionava, com vista a promover o jovem jogador português e, no fundo, também porque a Federação tinha percebido que, se fôssemos ver o número de jogadores que estavam nas primeiras e segundas ligas, era sobretudo jogadores estrangeiros, e era importante inverter a tendência, e eu acho que é uma aposta ganha. A Liga 3 de facto é um palco de imensos jogadores, e aliás os jogadores agora, a geração começa a despontar em clubes doentes na Liga. O Rodrigo Ramos no Tondela, por exemplo, é um jogador que tem sido muito fulcral e que esteve nos 2 títulos do Estoril, e é preciso perceber essa questão. Relativamente a esse crédito, era basicamente isto: a partir do momento em que o jogador passasse esses limites, que eram 5, 6 jogos, já não me recordo ao certo, a partir daí o crédito seria devido, como se não existisse esse limite e esse crédito que o Real falou. Muito bem, vamos, e vou pedir a ambos, começo por si, Dr. Domingos, as conclusões em relação a este tema, dando a oportunidade também, se assim o entender, no que diz respeito a direitos de compensação por formação, se sente que há algum caminho ainda para trilhar, e qual seria, na sua opinião, com a sua experiência? Olha, Ramos, vamos lá ver. Pegando nesta última parte da sua pergunta, eu penso que haveria aqui duas questões, duas situações que deveriam ser alteradas. Pronto, digo isto de acordo com o que me tem passado pelas mãos ao longo dos anos, e que penso que iria beneficiar toda esta panóplia de situações, e que vão convergir numa finalidade, que é compensar os clubes formadores, os clubes que administraram a formação a atletas e que depois vão para outros voos, são alvo de transferências onerosas, são alvo de outorga dos primeiros contratos de trabalho, e, portanto, a finalidade de todo este mecanismo é compensar os clubes que ministraram a formação desses atletas. E, portanto, eu lançava aqui duas sugestões. Uma delas, que me parece que será mais ou menos pacífica, é o facto de o período de formação deveria ser antecipado. Ou seja, aparecem muitos casos em que os miúdos são inscritos por um ou mais que um clube em idades tenras, 7, 8 anos de idade, 9 anos de idade, 10 anos de idade, 11 anos de idade. Eu tenho casos em que há jogadores, jovens jogadores, que têm 4 ou 5 inscrições antes da época do 12º aniversário, e quando fazem 11 anos, vem um Porto, vem um Benfica, vem um Sporting buscá-los, um Braga, um Guimarães, e portanto, vão buscá-los precisamente na época do 12º aniversário, e todos aqueles registros anteriores que esses atletas tiveram, na maior parte das vezes até ao serviço de um só clube, de um único clube. Portanto, o clube vê o atleta sair com 11 anos e não tem qualquer direito à compensação por formação. Ou seja, as épocas em que o atleta esteve inscrito por si não vão contar em termos futuros para o período de formação. Acho que é uma injustiça. Portanto, uma das questões que eu colocaria em cima da mesa era a FIFA e depois as próprias federações nacionais, seguindo aquilo que a FIFA decreta, a FIFA alterar o período de formação de 12, que agora está entre os 12 e os 23 anos, pelo menos entre os 10 e os 23 anos, pelo menos. Pronto, havia aqui uma antecipação do período formativo. Uma outra sugestão, e que tem a ver com o tal mal afamado regime transitório,
e isto era uma sugestão, era uma proposta só para o nosso mercado nacional, era a Federação acabar com esse regime transitório, embora percebendo e até tendo já conhecimento das razões que levaram a Federação a inserir, digamos, esse regime transitório e que foram aqui, ainda agora há pouco, enunciadas pelo Dr. Sampaio Norte. Mesmo assim, eu, entendendo essas razões, eu acho que considero que a Federação deveria, em termos, digamos, face a interesses opostos, promover o jogador português, retirar espaço a jogadores estrangeiros, permitir que o jovem jogador português seja colocado e esteja em competição e com a sua vida de futebolista ativa, pondo essa situação em cima da mesa e colocando também a situação contrária, ou pelo menos oposta, em que vamos permitir aos clubes formadores, sem qualquer restrição ou limitação, receber aquilo que têm direito por inteiro, logo à cabeça, na altura em que o jogador é profissionalizado. Eu gostaria de aqui defender, não direi a minha dama, mas defender, digamos, que deveria a Federação, digamos, no fundo, privilegiar o interesse desses clubes formadores em detrimento dessas questões de promoção e defesa do jogador nacional, que também não podem ser descuradas, ou então aqui criar um mecanismo intermédio que não fosse tão penalizador para os clubes de formação. Pronto. Deixava aqui estas duas sugestões, uma a título geral, antecipar o período de formação dos jogadores, e esta, em termos de mercado nacional, legislação portuguesa, portanto, ou acabar com o regime transitório, ou então, digamos, criar ali uma situação intermédia que defendesse melhor os interesses dos clubes formadores e também sem descurar, digamos, pronto, também não podemos fechar os olhos a isso, sem descurar digamos, a carreira dos jovens futebolistas portugueses. Doutor Sampaio Nora, passo-lhe a bola para lhe pedir o mesmo, as suas conclusões e também sugestões que poderia deixar no que diz respeito a isto, a este tema que nos trouxe aqui hoje. Completamente de acordo com o que o Sr. Domingos Alves disse, de facto é verdade, cada vez mais cedo aparecem os jogadores e nada contra isso. Acho que era importante que houvesse a questão do contrato intermédio, acho que era essencial, já falei sobre isso. Já falei também que era importante haver aqui uma decisão interpretativa destas questões dos direitos de formação e de uma série de temas que distinguem aquele ou outro aspecto. Acho que era importante. E acho que era importante fazer uma revisão do RECIS, acho que era importante também por isso, desde 96 que estamos aqui a falar disto, ainda que haja um diploma novo, com um nome mais longo, como se fala normalmente quando se fala com a Federação, diz o que tem um nome mais longo, e no fundo o outro já não é tão importante. Todos nós que estamos dentro da música percebemos um bocadinho isso, é óbvio que falamos para todos, não falamos só para alguns. Acho que era importante isso. E, acima de tudo, também acho que era importante criar aqui uma transparência maior, criando um sistema tipo clearinghouse, em que cada um pudesse perceber. Eu acho que tem dado espaços importantes, como os cursos e o trabalho que a Andif tem feito. Acho que era importante também criar aqui algo, acho que cada vez, no fundo, desmistificar a questão do direito de formação. O Dr. Domingos Alves deu há bocadinho aqui um importante, por causa do mecanismo de compensação, ao abrigo do contrato coletivo de trabalho. Acho que é muito importante fazê-lo de forma tão transparente. Nunca tinha visto ninguém explicá-lo de forma tão clara, e agradeço também, porque também aprendo muito a ouvi-lo. Agora, eu acho que era importante, no fundo, era criar. Eu sou muito a favor da transparência, obcecado pela transparência. E, no fundo, criar aqui uma série de mecanismos que qualquer clube, por menos meios que tenha, por muito menos meios que tenha, menos informação que tenha, possa em cada momento perceber o que tem direito a quê e em que situações. Acho que era muito importante isso. E acho que era essa vertente que eu acho que a Andif faz, mas também que os órgãos decisórios e os órgãos que regulamentam o possam fazer, à semelhança do que faz a FIFA, por exemplo, que agora manda guias por tudo e por nada, e acho que era importante que isso acontecesse.
Doutor Sampainora, antes de apresentarmos o nosso joker e de o ouvirmos, o doutor Jair Silva deixou aqui também uma questão que lhe coloco. Ele diz, e por que não a Federação assumir esse valor por conta dos clubes, uma vez que esse regime privilegia essencialmente os clubes mais dotados, os que participam no Campeonato Sub-23, uma vez que há um fundo de fomento do futebol juvenil, cujo montante e destino ninguém conhece, mas que os clubes sempre contribuem em cada processo arbitral. Pois, isso também é um ponto importante, acolho essa sugestão também. Não conhecia, não conheço a posição da Federação, aliás, conheço, é que não dar contas, como percebi, porque se ninguém que sabe por onde é que vai, acredito que não haja essa transparência, mas acho que era importante. Eu acho que a transparência em qualquer modelo de governação é sempre muito importante. Muitas vezes, se calhar neste caso, pode acontecer não intencionalmente, mas por falta de comunicação, e estava de acreditar que no futuro isso fosse corrigido. Acho que, acima de tudo, é importante perceber e criar mecanismos que comprovem a semelhança do que faz a Clearinghouse. E acho que a Federação tem um trabalho feito ao nível das plataformas informáticas e aplicações informáticas, e acho que não gostaria muito de fazer isso, mas acho muito importante que o faça. Muito bem, vamos então apresentar o nosso joker, a quem peço que ligue então a sua câmara para o apresentarmos aqui à nossa audiência. E aqui está ele, o Ramiro Sobral, muitos de vocês conhecem, larga, vastíssima experiência nesta questão de direitos de compensação por formação. Dar as boas-vindas ao Ramiro a esta nossa reflexão e desde já começar por lhe pedir, além de lhe dar obviamente as boas noites e as boas-vindas, a sua experiência pessoal ao longo destes anos no que diz respeito a esta matéria, aquilo que quiser partilhar connosco. Boa noite, Rémulo. É um prazer voltar a revê-lo. Cumprimentar o Presidente da ADIF e cumprimentar o Presidente da ADIF, cumprimento o resto dos convidados de painel. Começaria pelo fim, ok? Pela receita que a Federação tem do Fundo de Fomento de Apoio ao Futebol Juvenil. Recordo que a Federação cobra 2% por cada processo decidido em comissão de arbitragem. Portanto, o clube não recebe os 100% daquilo que é decidido, 2% revertem a favor da Federação em todos os processos de direitos de formação e mecanismos de solidariedade nacional, portanto, que sejam julgados pela Federação Portuguesa de Futebol. Portanto, era importante perceber onde é que esse dinheiro pode ser aplicado e é, como é evidente, deve ser aplicado nos clubes formadores. Dando continuidade a isso, nas alterações, todas as alterações que a Federação Portuguesa de Futebol promoveu até hoje, todas elas foram sempre em prejuízo dos clubes formadores, em prejuízo dos clubes pequenos. Portanto, começou pela primeira inscrição, portanto, antigamente, na de 96, os direitos de formação começavam a quando da primeira inscrição na Federação Portuguesa de Futebol, portanto, quando o atleta começava a jogar futebol, depois passou para o 12º aniversário. Mais recentemente, criou a situação do sub-23, em que o clube recebe só 15%, os clubes formadores recebem só 15%, e os dos outros escalões 30%. E a última dificuldade, que é o clube tem que ser certificado. Imagine-se um clube que só tenha uma escolinha de formação, com meninos a dar pontapés na bola. Se não for certificado, não adianta lá tê-los a dar pontapés na bola, porque não vai receber direitos de formação de nenhum desses atletas. Focou-se aqui o caso do Andorinha, queria falar do Andorinha por uma situação até bem concreta, que tem a ver com o Cristiano Ronaldo. O doutor Sampaio da Nora disse que o Andorinha receberá sempre do Cristiano Ronaldo. O que é certo é que o Andorinha nunca recebeu um cêntimo e nem nunca irá receber um cêntimo, porque o 12º aniversário do Cristiano Ronaldo é no Nacional da Madeira já. Ou seja, o Andorinha tem 13 anos o jogador registado e parece impossível que o melhor jogador do mundo, considerado uma série de vezes, hoje já foi divulgado o melhor jogador do mundo, portanto fiquei pasmado com o novo substituto do Messi e do Cristiano Ronaldo, portanto, mas isso são para outras andanças mais à frente. Portanto, é inadmissível que o clube que pôs o Cristiano Ronaldo a jogar futebol nunca tenha recebido um cêntimo de formação. Um cêntimo, ok? O Andorinha recebeu sempre como zero. dizia o Dr. Domingos, o Ramiro concorda, não é? Que se calhar tem que ser antecipado um pouquinho. Não, é por aí, é por aí. Tem que ser a quando da primeira inscrição, da plataforma Score, ok? Até porque, só para terem uma ideia, João Félix, ok? João Félix foi alvo da transferência, a maior transferência de sempre do futebol português, por dia, e estão aqui clubes que estão a ouvir falar, sabem o que é a dificuldade de fazer a inscrição no Score. Portanto, é impossível registrar os jogadores no dia 1 de julho. Ponto. Ninguém consegue registrar todos os atletas no dia 1 de julho. Só para vocês terem uma ideia, até porque registram mais tarde, os campeonatos começam mais tarde, numa situação do João Félix, qualquer clube esteja aqui presente, aqui um bem amigo do Remo, o Pasteleira, se registrar agora um novo Cristiano Ronaldo, no dia 1 de outubro, perde 3 meses de formação, perde julho, agosto e setembro, esse valor nunca irá receber.
E para vocês terem uma ideia, 90 dias num João Félix, do Pasteleira, seriam 1.739 € por dia. 1.739 € por dia é quanto rende de mecanismo de solidariedade o João Félix por dia, atendendo ao valor da transferência na saída dele para o Atlético de Madrid. Só para vocês também perceberem a diferença na Federação, tal como o Dr. Domingos Alves disse, em que os valores máximos são 90 mil por todos os anos de formação, portanto será sempre impossível alguém receber 90 mil euros, porque não pode ter o jogador registado entre os 12 e os 23, porque ele tem que assinar antes dos 23, ok? Portanto, 40 mil para o clube da segunda Liga, 30 mil para a Liga 3 e 10 mil para um clube de todas as outras divisões. Na UEFA, só para dar o exemplo daquilo que nos interessa, que é a União Europeia, porque os outros valores nas outras confederações são diferentes, mas na UEFA, de acordo com o escalão do clube, representa, para clubes de escalão 1, que assinem pela primeira vez como profissionais num clube europeu, são 90 mil euros por cada ano de formação. 90 mil por cada ano de formação. Sendo que nos 4 primeiros anos, a exemplo que acontece em Portugal, esse valor é também só metade, ok? Portanto, para um clube de segundo escalão, e Portugal não tem clubes de primeiro escalão, Benfica e Porto são clubes de escalão 2, portanto, um jogador formado em Portugal que assine pela primeira vez no estrangeiro no clube de escalão 2 são 60 mil euros por cada ano de formação, ok? Num clube de escalão 3, 30 mil, e num clube de quarto escalão não paga direitos de formação, que é um clube, é considerado um clube amador para a FIFA. Passando agora à frente em relação aos contratos de formação, para explicar aos clubes para que é que serve o contrato de formação, não serve para nada. Rigorosamente para nada. Tal como o Dr. Sampaio da Nora defende que ao fim de 30 dias o jogador pode rescindir, portanto não protege o clube, protege o jogador, e para o clube conseguir receber esse direito de formação, mesmo tendo o jogador registado os 4 anos, tem que no último ano de contrato fazer uma proposta de contrato profissional até o dia 31 de maio, porque senão quando quiser provar que apresentou uma proposta de contrato de trabalho e se não a apresentou, perde o direito a pedir a compensação por formação, seja ela nacional ou internacional. Dou-vos aqui um exemplo, toda a gente se deve recordar, o Danilo, quando recusa assinar pela primeira equipa do Benfica como profissional, porque estava alvo de um contrato de formação no último ano júnior, assinou pelo Parma a custo zero, porque o Benfica não lhe tinha feito proposta de contrato profissional e sempre para o Parma a custo zero. Portanto, o Benfica recebeu zero de direitos de formação. Passando à Clearinghouse FIFA, que toda a gente agora falou muito bem dela, porque de facto não deixa fugir nenhum processo, portanto, detecta menos de todos, portanto, só não detecta os contratos subsequentes. É uma matéria que ainda não está muito explorada, é uma matéria nova que surgiu há 2, 3 anos naquilo que é os direitos internacionais em relação aos contratos subsequentes, quando o jogador, depois de assinar o primeiro contrato profissional, é emprestado uma vez, é emprestado duas e depois vem a fazer um contrato uma terceira vez antes dos 23 anos. Portanto, os 2 clubes que o tiveram como empréstimo têm direito a reclamar direitos de formação por contrato subsequente. Portanto, é uma matéria ainda bastante nova. Eu já tenho muitos processos em relação a isto, portanto, tenho alguns clubes, alguns dos meus clubes clientes, portanto, já receberam portanto, direitos de formação por estes contratos subsequentes. A Clearinghouse FIFA, para mim, é um atentado aos advogados, por completo. Portanto, eu fiquei pasmado porque é que a Ordem dos Advogados Portuguesa e as outras ordens de advogados de todo o mundo não se insurgiram contra esta criação da Clearinghouse. Porque esta Clearinghouse é autenticamente aquilo a que se chama dispensar um advogado de contactar o clube para que esse clube possa receber os seus direitos, ok? Porque a FIFA está de uma forma, digamos, simples, a querer tratar de todos os processos e não tem capacidade para isso. Só para vocês terem uma ideia, toda a gente agora já fala aí nos EPPs, que são nem nada mais do que nada menos os cadastros em português, que se chama Electronic Player Passport, que no fundo é o cadastro desportivo do jogador. Desde novembro de 2022, quando surgiu o Clearinghouse, foram criados 50.825 passaportes, à data de hoje. Daqui a um bocado já vou ver se saiu mais algum, mas à data de hoje foram publicados 50 mil EPPs. Sabem quantas decisões há? Não chegam a 10 mil. Ok? Neste momento a FIFA tem mais de 40 mil processos por decidir desde novembro de 2022. E daí a próxima janela de transferências em janeiro. Portanto, isto vai acumulando. A FIFA está numa tentativa desesperada de contratar mais pessoal. Já não tem condições físicas para instalar mais advogados na sede em Nyon. Já está a pensar em abrir uma delegação nos Estados Unidos e que alguém que se queira transferir para lá e passar a trabalhar online a partir de lá para conseguir resolver todos estes processos. É evidente que a ideia é excelente de Clearinghouse. Agora, para que vocês percebam, só a documentação que é exigida a um clube português
para conseguir receber o seu direito, que antigamente qualquer advogado com uma procuração em 3 tempos notificava ao clube adversário e tinha que pagar, se não apresentava-se queixa na FIFA e a FIFA terminava o pagamento imediato, como é evidente, né? Só em termos de documentação, e esta é mais uma situação que eu deixo aqui um desafio para que alguém tenha esse poder possa fazê-lo. Português é a quarta língua oficial do mundo, quarta língua mais falada do mundo. Ok? Estamos a falar de 260 milhões de pessoas. Por incrível que pareça, eh, há quem fale a língua portuguesa e seja tetracampeão do mundo, como é o caso do Brasil, e campeão da Europa, como é o caso de Portugal. E, para a FIFA, português não é língua oficial. Ok? A língua mais falada do mundo é o mandarim, a seguir aos ingleses, depois a terceira é a espanhola, a quarta é a portuguesa, e por incrível que pareça, a FIFA decretou que o francês e o alemão são as outras duas línguas oficiais da FIFA. Qualquer clube português que queira, na Clearing House, submeter os seus processos ou submeter a sua documentação, tem que o fazer na língua oficial da FIFA. O que é que está a acontecer? Todos os documentos, até só para vocês terem uma ideia dos documentos que são necessários, é preciso o cartão de cidadão do presidente devidamente autenticado, é preciso o IBAN emitido pelo banco devidamente autenticado, é preciso o RCBE, é preciso a certidão permanente, é preciso os estatutos e são precisos também Organigrama, as contas devidamente aprovadas em Assembleia aprovadas. Geral e o balancete, a demonstração de resultados e o organograma do clube ou o ato de tomada de posse. Agora, pergunto eu, em Portugal, quantos clubes estão habilitados a ter esta documentação toda pronta na língua inglesa para submeter em 7 dias na plataforma Clearing House FIFA? Que após a notificação, o clube tem 7 dias para aceitar os termos e condições, tem 14 para submeter os documentos e depois, ao fim de 28 dias, sai uma decisão da FIFA, ok? E, ao fim de 45, poderá estar apto o allocation statement, aquilo que é a decisão da FIFA para o clube receber. Vamos supor que o clube adversário ou que o clube reclamado não responde. Entra naquilo que se chama o comitê disciplinar e tem 6 meses para resolver o problema. Ou seja, mesmo não resolve o problema, o clube, ao fim de quase 9 meses, e após a FIFA detectar o caso, e o clube continua sem receber. Por isso é que o Dr. Sampaio da Nora diz que ainda nenhum cliente dele recebeu processos de reclamação de direitos de formação e mecanismos de solidariedade através da Clearing House. E muito poucos receberam, muito poucos. Imaginem 50 mil EPPs, imaginem quanto tempo é que eles já decidiram em 2 anos, decidiram 10 mil, imaginam quando é que vão conseguir recuperar. É evidente que nunca vão conseguir recuperar. Portanto, e tudo isto em prejuízo dos clubes portugueses que estavam ávidos dessa receita, estavam desejosos que essa receita entrasse, né? Porque o atleta é vendido, consequentemente, e o clube cria ali alguma expectativa, para além da dificuldade que é submeter a todas estas questões que a Clearing House. E eu estou a falar dos clubes portugueses, imaginem isto em África, não é? Imaginem o clube ter sequer um computador para responder à Clearing House, não é? Imagine sequer arranjarem alguém que saiba lidar com aquela situação, ainda por cima numa das 4 línguas oficiais. Portanto, tudo aquilo que de facto é feito em termos de federação e em termos de FIFA, em nada contribui para os clubes formadores. Vocês estavam aqui a dizer que devia ser cada vez mais cedo, que devia se contar. Só para vocês terem uma ideia, qualquer clube grande, e eu represento um clube que foi notificado esta semana por um clube grande, por um atleta nascido em 2019. Acabou de fazer 5 anos de idade. E foi notificado o clube, por um clube grande, porque já entraram em contacto os pais, se ele ia pedir e prestar provas. 5 anos de idade. Ok? Há clubes grandes que entre julho e dezembro vêm estes atletas 6 vezes. Este atleta de 5 anos de idade, que treina na escolinha de formação, é visto 6 vezes por 6 scoutings diferentes para não terem dúvidas se não se vão enganar e que o atleta não vai fugir para o outro lado qualquer e não para o clube que eles estão a observar. Portanto, se o clube podem contratar com 5 anos de idade, com 6, porque é que não pode receber os direitos de formação? Se ele pode ser inscrito com 5 anos de idade, portanto, é evidente que devia começar a receber direitos de formação, porque o clube, quando abre a porta a um atleta, cria sempre uma expectativa de que pode estar ali digamos, um jogador que possa ajudar o clube a crescer. É uma receita, de facto. Os jogadores são ativos e esses ativos fazem parte, digamos, daquilo que é a matéria-prima que o clube tem para poder usufruir, digamos, de algumas regalias financeiras. De outra forma, é muito difícil ir buscar condições para que os clubes vivam. Era tudo por agora.
Ramiro, e até porque estamos dentro do tempo, dar a oportunidade se alguém quiser colocar alguma questão que o faça, estamos na reta final, mas pedir-lhe também as suas conclusões, ou seja, aquilo que eu pedi ao Dr. Sampaio Nora e ao Dr. Domingos Alves é com a sua experiência, para lá daquilo que já nos disse e que já foi bastante, o que é que achava mais importante nesta altura ser solucionado ou a ser limado no que diz respeito a este tema? De uma vez Não por vai todas. ficar pedra sobre pedra. Não, de uma vez por todas, perceber que nos últimos 23 campeões do mundo, 23 campeões da Europa portugueses, os 23 jogadores, 11 foram formados em clubes do Distrital. 11 foram provenientes do Distrital. É preciso a Federação perceber isso, é preciso a FIFA perceber que não podemos ter uma FIFA milionária, com federações ricas, federações cheias de dinheiro, ok? Associações remediadas e clubes falidos. É o que o futebol tem neste momento. A pirâmide está invertida. Enquanto a FIFA não quiser inverter a pirâmide e estar ao serviço do futebol, vai ser mais do mesmo. Muito bem, bastante pedra para partir também para o futuro em mais iniciativas da Andif. Da minha parte, mais uma vez, agradecer ao Presidente Diamantino, também ao Secretário-Geral, ao Provedor e Presidente da Assembleia, da Mesa da Assembleia Geral, Jair Silva, aos convidados, Ramiro Sobral, Dr. Domingos Alves, Dr. Sampaio Nora, e evidentemente a todos vocês que estiveram desse lado. Fomos aqui cerca de 80 durante todo este espaço. O que diz bem também da força destas iniciativas. Lembrar mais uma vez que este é um conteúdo que vai ficar disponível no YouTube da Andif. Subscrevam, porque é a melhor forma de estarem a par de todos os conteúdos que vão sendo criados e que são, no fundo, para vocês dirigentes. E lembrar mais uma vez, porque nunca é demais, das conferências Pensar no Desporto, no El Corte Inglês Porto Gaia, desta feita, sábado, às 3 da tarde, Combate à Corrupção e Branqueamento de Capitais, a Convenção de Nova Iorque, de 13 de 6 de 2024, com o Dr. Emanuel Medeiros, CEO e fundador da SIGA, o Dr. José Ricardo Gonçalves, juiz árbitro dotado, e também Pedro Azevedo, da Rádio Renascença, como moderador. Da minha parte é tudo, boa noite a todos, muito obrigado, foi mais um Dirigismo à Segunda.